Era uma noite fria e silenciosa quando Alexei Treviso e sua mãe entraram no hospital de Artésia, Novo México. Alexei, de apenas 19 anos, estava pálido e exibia uma expressão de dor que denunciava seu desconforto físico. As dores abdominais que foram incomodadas durante toda a noite eram cada vez mais intensas, irradiando para as costas e impedindo de se manter em pé por muito tempo. Sua mãe observava a situação com apreensão, sem entender o que poderia estar causando tanto sofrimento na filha. A equipe médica respondeu rapidamente à situação e iniciou a avaliação. Alexei respondeu a perguntas sobre sua saúde, mas em nenhum momento revelou a possibilidade de estar grávida. Durante a triagem, os médicos planejaram realizar exames adicionais para investigar o que poderia estar provocando aquelas dores. Os resultados foram rápidos e reveladores. Alexei estava grávida. A notícia gerou um misto de surpresa e apreensão entre os profissionais de saúde, pois ninguém parecia saber dessa condição, nem mesmo um jovem. Sem perder tempo, a equipe médica discutiu como informar Alexei sobre a gravidez e decidiu monitorá-la de perto. Entretanto, antes que a comunicação pudesse ser comunicada, Alexei pediu para ir ao banheiro, alegando uma necessidade urgente. Eles a autorizaram, ainda processando a informação recém-descoberta, e a observaram seguir apressada pelo corredor até desaparecer atrás da porta do banheiro. Era um pedido comum, mas não fazia ideia de que esse simples desencadearia uma série de eventos que mudariam sua vida para sempre. Alexei entrou no banheiro e fechou a porta, tentando lidar com a onda de dor que não a deixava respirar com tranquilidade. Minutos se passaram, e o jovem ainda não havia saído. A equipe médica, já preocupada com seu bem-estar, começou a estranhar a demora e invejar uma enfermeira para verificar se estava tudo bem. No entanto, após algumas batidas na porta, Alexei apenas respondeu que precisava de um tempo a mais. O som repetido da descarga chamou a atenção dos profissionais no corredor. Alguns enfermeiros se entreolharam, desconfiados, mas hesitaram em interromper Alexei, respeitando sua privacidade. Ela apareceu ali por cerca de 20 minutos, enquanto os médicos e sua mãe aguardavam impacientemente pelo seu retorno. Após finalmente sair, Alexei parecia pálida e cansada. Logo que ela deixou o banheiro, a equipe de limpeza entrou para higienizar o local, mas o que voltou chocou a todos. O corpo de um recém-nascido, envolto em um saco de lixo e escondido no fundo da lixeira. O choque foi imediato. Médicos e enfermeiros ficaram em silêncio, e a notícia da descoberta foi atendida rapidamente entre o pessoal do hospital. Uma enfermeira se mudou de Alexei, perguntando o que havia acontecido, enquanto a mãe perplexa observava a cena. A situação havia saído do controle. Encarando Alexei com espanto, a equipe médica a confrontou. Tremendo, a jovem admitiu que o bebê simplesmente saiu e disse que agiu sem pensar, em um estado de choque. Suas palavras, no entanto, não convenceram a todos. Muitos questionaram por que ela teria escondido o recém-nascido em um saco de lixo. A polícia foi chamada imediatamente e os oficiais pretendem investigar o caso ainda ali, no hospital. A notícia de que Alexei foi encontrado com o corpo de um bebê envolto em um saco cheio de comoção em Artésia. Em poucos dias, o caso é reservado pela comunidade, alimentando especulações e julgamentos sobre o que realmente aconteceu naquela noite. Questionado pela polícia, Alexei manteve sua versão de que o bebê nasceu sem vida e que, por estar em choque e sem orientação, tentou escondê-lo. Seus familiares estavam visivelmente abalados, e sua mãe parecia não acreditar no que estava acontecendo. Com o início da investigação oficial, uma autópsia foi encomendada para determinar as causas exatas da morte do recém-nascido, enquanto Alexei permaneceu sob suspeitas e as perguntas sobre o que realmente havia ocorrido não cessaram. Dias depois, o laudo da autópsia trouxe uma revelação que mudaria drasticamente os rumores do caso. O bebê havia respirado ao nascer, o que indicava que ele estava vivo por alguns instantes. O relatório determinou a causa da morte como asfixia, indicando que Alexei poderia ser responsável pelo ocorrido. Com base nesse laudo, a promotoria decidiu acusá-la de homicídio em primeiro grau e de abuso infantil. O advogado de defesa de Alexei entrou com a alegação de que ela havia agido em estado de choque, sem ter consciência completa do que estava acontecendo.
Ele destacou que o jovem não havia sido informado sobre a gravidez até minutos antes do ocorrido e argumentou que o hospital deveria ter prestado mais apoio. Além disso, a defesa expressou a hipótese de negligência, questionando por que uma equipe permitiu que ela ficasse sozinha após a confirmação de que estava grávida. As acusações pesadas lançaram uma sombra ainda maior sobre Alexei, enquanto os advogados se preparavam para defender sua integridade perante o tribunal. A cidade estava dividida. De um lado, os que viam Alexei como culpado por ter ocultado o bebê. Do outro, aqueles que acreditavam que o hospital falhou em prestar assistência a uma jovem em estado emocional e físico crítico. Durante o julgamento preliminar, a defesa solicita que determinados testes sejam necessários para o processo, incluindo as confissões feitas por Alexei logo após a descoberta do corpo. O juiz acabou aceitando parte do pedido, decidindo que algumas das provas, como vídeos e gravações de áudio, não poderiam ser utilizadas em tribunal. Esse detalhe gerou uma onda de indignação na comunidade, pois muitos acreditavam que as evidências eram cruciais para a resolução do caso. A decisão do juiz deu início à divulgação acaloradas nas redes sociais e nos noticiários locais. Grupos de apoio aos direitos das mulheres questionaram se Alexei havia sido tratado de forma justa e se o hospital agiu de acordo com os protocolos médicos adequados. Ao mesmo tempo, outras pessoas se posicionaram contra o jovem, considerando o ato imperdoável. O caso estava agora envolvido em questões éticas e sociais, e as divisões dentro da comunidade se tornaram mais profundas. Entre debates sobre negligência e responsabilidades, o processo se move em direção a um ponto de tensão quase insuportável. Com o processo em andamento, o futuro de Alexei permanece incerto. Um jovem que até pouco tempo era apenas um estudante normal de Artésia, agora era o centro de um dos casos mais polêmicos da cidade. Enquanto as investigações eram conduzidas e os advogados apresentavam seus argumentos, a comunidade continuava dividida. Para alguns, Alexei foi uma vítima de situações e negligência. Para outros, ela deveria ser responsabilizada por considerar um ato cruel e sem justificativa. A cidade ainda estava tomada pela sombra do caso e pelas perguntas sem resposta. Embora não tenha sido informado ao certo o destino final de Alexei, o caso trouxe à tona discussões importantes sobre como o sistema de saúde e a justiça tratam situações delicadas. Com o passar do tempo, as lições daquele episódio ficariam marcadas na memória de muitos, como um alerta para a complexidade dos dilemas éticos e para a responsabilidade de cada parte envolvida.